quero cumprimentar a todos nesta manhã. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho através desse aparelho trazer uma palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração nesta manhã. Eu sei que os problemas são tanto e muitos confiam no seu patrimônio, muito confia na sua riqueza, muito confia tudo que você tem, mas não confia na palavra do Senhor. E nesta manhã, eu quero ser um porta-voz de Deus para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual. Que essa manhã seja uma manhã que Deus vai marcar minha vida e vai marcar a sua vida com a presença dEle. Nós não podemos viver sem a palavra de Jesus. Você pode perguntar, pregador, por que eu não consigo viver sem a palavra de Deus? Você não consegue viver porque o mesmo Deus que fez o homem, Ele soprou na sua nariz e fez fôlego de vida. O espírito não sente dor. O espírito é de Deus, é o fôlego de vida de Deus. A sua alma é essa habilidade que sente dor. A sua alma está marcada com muitos problemas. É ela que sente essa habilidade de um compromisso, é ela que sente dor, a sua alma que sente compaixão. Mas eu quero falar nesta manhã, compartilhar convosco uma palavra de Deus. Nós estamos passando para a escola dominical, a revista muito abençoada. Se você quer adquirir conhecimento, participa da escola dominical. Tem muitas pessoas que não sabem responder nem um versículo da palavra do Senhor. Vai na igreja por ir, vai para a igreja porque não tem outro lugar para ir. Mas eu quero te convidar nesta manhã para aprender a palavra de Deus. Nós temos ali na rua Sebastião dos Santos, 166, a nossa escola dominical. O professor é o Espírito Santo. E segundo é o canal, que é o homem e a mulher, para dar a escola. Mas eu te convido, é uma honra para receber você ali, na Assembleia de Deus, na rua Sebastião dos Santos, 166. Talvez você pode pensar, domingo não tem lugar para ir. Eu passei a noite no forró, passei a noite na discoteca, passei a noite no bar. Você tem um lugar para ir no domingo. Passa, crê no poder da palavra. Deus vai te libertar você de todo vício, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a escola dominical mesmo, sobre os dons. Não vou ler a revista, eu vou ler a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo sobre os dons de cura e os dons de profecia. Domingo agora é o dom de profecia. Domingo agora que o tema da nossa revista da escola dominical é o dom de enocução. Enocução divide em 3 partes. Os dons de enocução divide em 3 partes. É aqui a enocução da revista nesta manhã. Se fala, a tradução da revista dominical.
que disse que, introdução da escola dominical, está dizendo, estudando da lição dessa semana, concentra-se nos três dons, classificando como os de elocução, profecia, variedade de língua e interpretações da língua. Os propósitos desse dom especial são os de edificar as três colocações dessa locução. 3. Exaltar, consolar, edificar, consolar a Igreja de Cristo. Que os dons de elocução são manifestados sobre naturais, vinda de Deus. A vinda de Deus não pode ser utilizado na igreja de forma incorreta. Não. Deus quer nos usar em forma correta. Incorreta está errado. Essa palavra incorreta, tem muitas pessoas que estão dentro desse quadro incorreto. Mas você nessa manhã, assim devemos estudar esse dom com inteligência, reverenciar o temor de Deus. O temor de Deus, para que não seja enganado pelos falsos manifestações. Nós estamos vivendo esse século XXI, muitas pessoas quer dizer, está fazendo incorreto e quer dizer que está certo. Está incorreto, profetizando errado, não é? Porque a língua estranha não fala os homens, fala a Deus. A língua estranha é você e Deus. A profecia que nós estamos mais precisando, não é? A profecia, ela edifica a igreja. Ela edifica a igreja. Profecia, variedade de língua. Interpretação de língua. Você fala uma língua e tem um intérprete dizer o que você está falando, se for por vontade do Espírito. Mas se estiver fazendo tudo incorreto, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque incorreto está, errado diante dos homens, diante de Deus. Primeiro a Bíblia diz que a vinda vem de Deus, o discernimento vem de cima, a profecia vem de cima. Eu quero dizer também, muita gente quer profetizar, não ora, quer profetizar, não jejuma, quer profetizar, não consagra a vida, não tira o tempo para Deus. Como é que você quer que Deus te usa? Com profecia você está fazendo incorreto. O escritor deixou bem claro nessa revista dominical, não é? E há manifestações sobrenaturais vindas de Deus. Tudo que o homem incorreto quer fazer, ele acha que está certo, mas não está. Mas a vida, a forma de fazer correto, ela não vem da vontade da terra, ela vem da vontade de Deus. Você tem que ser separado.
para você quiser ser usado. Interpretação de língua tem que ser separado do mundo. Se você quiser ser usado, a elocução, profecia, você tem que jejuar e orar. Eu vejo muita gente ensinando a palavra de Deus, mas a oração ainda não toca. Mas a primeira coisa que quiser fazer na obra de Deus é oração. Ninguém recebe os dons de Deus se não tiver uma vida consagrada. Deus usa quem Ele quer, mas para profetizar, profecia, tem que ter oração. O comentarista foi bem claro aqui, ele dá exemplo na palavra de Deus, que nós, para ser profeta, para ser usado com a variedade de língua, tem gente que fica usando todo na igreja, não é batizado com o Espírito Santo. Mas interessante, quando nós temos uma vida cheia de poder. Eu estou pedindo ao Espírito Santo que Ele venha me usar com profecia, variedade de língua, interpretações de língua. E os propósitos desse dom especiais são os de edificar, não é atrapalhar. Tem pessoa que profetiza na igreja, ele atrapalha a igreja. Mas eu quero dizer, quando o Espírito de Deus, Ele usa, a igreja vai ficar edificada. A igreja vai ficar vai edificar a igreja e exaltar e consolar a igreja. Igreja no plural, são muitos, não é só uma pessoa. Quando Deus vai nos usar, Ele vai discernir a mensagem para a igreja em modo geral, porque a palavra dele é fiel. E que Deus venha nos proteger, que a igreja pode ser utilizada na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esse dom com muita inteligência, reverenciar o temor de Deus, não falar aquilo do seu coração, não profetizar aquilo, profetizar aquilo que você acha. A profecia é uma coisa muito séria. A profecia é uma coisa que Paulo disse, muitos falam mais língua que todos, mas a profecia é um caso, exaltação, consolar a igreja, edificar a igreja. A igreja precisa se edificar. A igreja precisa a manifestação do Espírito Santo. A igreja precisa estudar. Quando fala igreja, fala igreja de modo geral. Fala igreja não é só o pastor, não só o presbítero. Mas primeira coisa, devemos estudar esse dom com inteligência, reverenciar o temor, para que não seja enganado. Se você, tem muitas pessoas que estão sendo enganado por falso ensino. Muitas pessoas enganadas por falso ensinamento. Mas que nesta manhã você venha aprender, ser usado, ser um homem, uma mulher cheia de Deus. Esse século XXI nós estamos precisando mais do que nunca ser usado por Deus em área profecia, em área exaltar,
em área, de tanta área nós estamos precisando, porque nós estamos sendo enganados. A Bíblia diz que Deus nesse século XXI vai levantar homem e mulher capacitado para fazer a obra de Deus. Deus não escolhe pessoa que não quer fazer a obra dele. Eu vejo nessa escola dominical que interessante, quando ele manda procurar reverenciar temor de Deus. Muitas pessoas já perdeu o temor de Deus. Muito não tem mais temor. Tudo para ele é normal. Tudo incorreto é certo. Tudo incorreto vale. Mas eu quero dizer, os dons de Deus não é forma incorreta, sim, correta. Devemos estudar esse dom com inteligência, não é? Reverenciar o temor de Deus, para não ser enganado pelo falso, a manifestação falsa. Mas que nesta manhã que o Espírito de Deus venha nos dar inteligência, venha nos dar temor, para nós procurar, para guardar esse dom, porque o dom não é da mulher, nem do homem, nem do jovem, nem da criança, o dom é de Deus. Nós todos temos um coração bom, isso é um dom natural, mas eu estou falando dom espiritual, somente aquele que crê no poder da palavra, que vai receber os dons. E a Bíblia disse, no capítulo 12, no versículo 10, fala acerca dos dons, acerca da diversidade dos dons espiritual. Para você ter uma vida espiritual, você precisa orar. Eu vejo tantas pessoas ensinando a lição da escola dominical, a oração não toca nem um pouquinho. Mas eu quero dizer, para você receber tudo, primeiramente, oração. Oração. A obra de Deus é feita, não é de qualquer maneira. A obra de Deus ela é feita com oração. Os dons de Deus recebem com oração e consagração. Uma vida separada, uma vida que não tem mistura. Pode viver no mundo, mas não pode misturar com o mundo. Não pode falar a língua do mundo, mas sim acreditar que existe um Deus que é correto para nos dar discernimento, para nos usar com profecia. E quando você ser usado, eu ser usado, Deus, o Espírito, não é você que vai consolar a igreja, não é você que vai exaltar a igreja, não é você que vai trazer o discernimento. Quem traz é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero meditar aqui o dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Roth, o dom de profecia, relatando por Paulo em Coríntios 14, refere a mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo. Uma língua conhecida para que falasse também, para que ouve, objetivando, edificar, exaltar ou consolar as pessoas. Destinário da mensagem, profetizar. Não desejar é uma benção. E a uma pessoa, pois essa não se finalidade da profecia. Infelizmente, por falta do ensino, a palavra de Deus na igreja, aparece várias aberrações. Não adianta nós ficando aberrações concernente aos usos
incorreto. Não pode desse dom, não pouco. O crente na igreja local sofre com consequência das falsas profecias, apesar de que exaltá-lo não despreza ou sufocar as profecias na igreja local. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, depois a Escritura orienta-nos que examinar tudo, julgando, discernindo pelo Espírito que está por trás da mensagem. Toda profecia é espontânea, deve ser julgada, não adianta o homem. E a lição também fala com clareza aqui, ó. O ponto central é o propósito dos dons de elocução, são as de edificar, exaltar e consolar. Nós não podemos viver em estrito de profecia incorreta. Incorreta é mentira, incorreta é falsa, incorreta não tem inspiração do Espírito Santo, incorreta faz tudo errado, mas aquele que quer ser usado por Deus, ele profetiza dentro da palavra. E amanhã nós vamos acabar esse primeiro ponto e que o Espírito de Deus, que ele venha, nos dá discernimento para nós fazer a obra de Deus. O versículo 10 diz assim, ó, e interessante, eu estou nessa lição, estou muito focado nesse estudo, porque sobre os dons de Deus, o dom de Deus não é para todo, nem todo recebe, porque Deus sabe quem vai dar o dom. Deus sabe quem que ele vai usar o dom. Ele não dá o dom, ele usa em dom, porque os dons são dele. A Bíblia diz aqui o versículo 1 Coríntios capítulo 12, versículo a partir de 12 a 1, diz assim, acerca das adversidades dos dons espiritual. Acerca dos dons espiritual. Não quero, irmão, que seja ignorante. Não seja acerca dos dons espirituais. Não quero, irmão, que seja ignorante. Vós sabeis o que errei o gentil, levando aos ídolos, ao mundo conforme irei guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, disse Jesus é anata. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Eu estou nessa manhã dizendo pelo Espírito de Deus. Eu não estou vendo Jesus, mas pela presença do Espírito dele, ele está em mim, ele está em você. Mas se você acreditar nesta palavra, se você acreditar nesse evangelho, porque aonde esse evangelho chega, a transformação chega. Onde que esse evangelho chega, a cura chega, profecia, aleluia. Agora vamos aprender ali sobre elocução. Elocução divide em 3 partes: profecia, interpretação das línguas. Não é? 3 partes. E interessante, a gente lê na hora esquece, mas é bom a gente fixar. Elocução, profecia, variedade de língua, interpretação das línguas. O que é elocução? Você vai aprender o que é elocução hoje. Elocução. Somos profecia, elocução. Lê certo, correto, para que a gente quer colocar a palavra onde que não existe. Aqui fala elocução. Elocução é profecia, é variedade de língua, interpretação das línguas.
e que Deus venha me usar. Profecia, vamos lá, para ficar bem gravado. Elocução significa, divide em 3 classificados. Elocução, profecia, variedade das línguas, interpretações das línguas. E os propósitos desse dom especial são os de edificar. E que nesta manhã nós aprendemos elocução, profecia, variedade de língua, interpretações das línguas. O propósito de Deus é que quer nos usar. E aqui eu quero deixar mais um versículo. Ninguém fala que Jesus virá nada, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade da ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todo. Não tem 2 deuses, não tem 2 Espíritos, não tem 2 Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Ele quer me usar com os dons de elocução. Ele quer te usar com dom de elocução. Ele quer fazer transformação dentro de você com esse dom de elocução. Elocução, aleluia, elocução, que fala profecia, variedade de língua e interpretações das línguas. Interpretações da língua. A língua, se você tirar sua língua, você não pode profetizar. Se você tirar sua língua, você não pode profetizar. Se você tirar sua língua, você não pode falar língua estranha. Se você tirar sua língua, você não pode, porque a língua, aleluia, ela traz as palavras para você pronunciar a sua boca. Porque a Bíblia é bem certa. Quando o Senhor nos chamou, Ele tinha certeza que Ele quer nos usar nós com esse dom, aleluia. Não esquece que nessa semana vamos aprender o que é elocução. É uma coisa muito bonito. Não pode berrar, achando berração dentro da igreja, achando que da igreja é lugar de berrar. Não precisa berrar, não. O Espírito Santo está à disposição daquele que está correto. Incorreto Deus não usa, mas o correto Deus quer nos usar. E passamos a ler mais uns versículos da palavra do Senhor. A diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de mistério, eu falei aqui, a diversidade da operação, mas o Espírito de Deus opera tudo em todo. É a manifestação do Espírito dado cada um para que for útil na casa de Deus. Nós temos que ser útil. Nós não pode ser achando que nós não tem valor, mas você é uma pessoa útil na casa de Deus. Ele quer te usar, Ele quer me usar. Nós estamos precisando nesse século XXI, mais do que nunca, Deus nos usar, porque pelo mesmo Espírito da palavra da sabedoria. Nós estamos vivendo nesse século XXI, mais do que nunca nós precisamos da sabedoria. A sabedoria não vem do homem. A sabedoria, nós temos 2 tipos de sabedoria. Que nasce com a sabedoria, é dom de Deus a sabedoria. Esse é todas as pessoas, né? Mas eu estou falando nessa manhã, sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual. Mas a Bíblia disse, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ciência também divide em 2 pontos. Tem ciência espiritual e ciência da terra. Vocês viram aí a pandemia, a ciência, a tecnologia foi bem rápida. A ciência foi movimentando dentro de 1 ano, fez a vacina sobre a pandemia. Isso aí é ciência material.
Mas aí você fala, pregador, mas não é Deus que deu? É Deus que deu. Mas eu quero falar a ciência que vem do trono. Quando a ciência vem do trono, tudo fica certinho. A ciência da terra pode errar. A ciência da terra pode se errar. Mas o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Todos nós temos uma fé. Sobrenatural vem de Deus. A fé natural não é do homem, sobrenatural é de Deus, natural é do homem, mas sobrenatural é de Deus. E que é o Espírito de Deus? Amanhã nós vamos falar sobre o resto da profecia, da lição da escola dominical, e eu quero que você compartilhe esse vídeo com seu próximo, porque tem muito precisando conhecer o que é Deus. O que é o Espírito Santo? O que é o dom de Deus? Muitas pessoas vivem dentro da igreja e não sabem o que é dom. O dom de Deus é aquilo que você tem com muito valor. E a Bíblia requer aqui, nós temos que procurar com zelo guardar a palavra de Deus. E essa palavra eu quero deixar no meu e no seu coração, uma palavra de transformação. E Deus não quer só nos dar dom, não. Ele quer nos usar em várias formas. Não quer usar só na profecia, não quer usar só na língua estranha, interpretações da língua, não. Ele quer usar com nós além disso ainda, porque Ele é maior. Ele diz, se você obedecer a palavra do Senhor, você vai fazer sinais maior do que o meu. E que nessa manhã, e o Espírito de Deus, que essa fé, o último versículo 12, 9, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé. Oh glória, oh glória, oh glória, pelo mesmo Espírito os dons de curar. O mais, sim, eu quero os dons tudo, mas eu tenho pedido ao meu Deus, Ele que vem me usar com dom de cura, com dom de cura, porque estão vivendo uma vida sem orientação do Espírito Santo, nós não somos nada. E os falsos, se o Espírito de Deus não tiver na minha vida ou na sua vida, você não vai ter discernimento para discernir que a pessoa está falando é de Deus. Mas se você não vai discernir, você vai ser sufocado a palavra de Deus. Mas se você tem um discernimento e os falsos ensinos não pode dominar a sua vida, porque você tem a correta discernimento da palavra, discernimento e julgar a profecia com muito temor, porque não é brincadeira. E a Bíblia em Mateus fala 7:7, não julguei para não ser julgado. Se julgar, será julgado em nome de Jesus. Mas que o Espírito de Deus fala melhor. Vamos procurar com zelo. Não vamos pretender fazer coisa certa. Não vamos deixar a incorreta. A lição vai falar sobre domingo. Incorreto não tem ensinamento bíblico, mas correto tem. Incorreto você não vai achar na palavra de Deus. Não, senhor e não, senhora. Vai achar aquilo que é correto para fazer. E que o Espírito de Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida. E o ponto central é os propósitos dos dons de elocução. São os dons de edificar, exaltar e consolar. Ele quer te consolar nessa manhã, Ele quer te exaltar. A Bíblia diz que Ele ama tudo aquilo que Ele ama. Ele corrige tudo aquilo que Ele ama. Se você é do amor de Jesus, Ele vai te exaltar, Ele vai te corrigir, Ele vai colocar você no caminho certo. O caminho incorreto, Ele vai tirar você do caminho incorreto e vai transmitir o seu caminho para um caminho que leva a direção ao céu. Tira do caminho incorreto, coloca dentro
de um caminho que vai chegar até o céu. Eu não consigo falar hermenêutica, eu prego esse trem tudo, mas não consigo separar. Não, eu sou uma pessoa muito simples, eu quero ser simples, como o Senhor disse. Muito fala hermenêutica, teologia, tantas coisas, né? Eu tenho uns livros aqui em casa, a gente tem que ler também para a gente falar, mas o melhor é ser cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, não tem barreira que vai segurar você. Não vai ter palavra incorreta que vai julgar você. Você vai ter o lugar certo para chegar. E que nessa manhã, que o Espírito de Deus, que habita dentro do meu ser, ele fala melhor no meu coração e no seu coração. Amém.